Olá, pessoal! Hoje eu vou falar da terapia de voz transgênero. O indivíduo transexual, ele se caracteriza por apresentar incompatibilidade entre sexo e gênero, tais como mulheres em corpos biológicos de homens e homens em corpos biológicos de mulheres. Em busca de se encontrar essa realidade, muitos transexuais têm se submetido a tratamentos hormonais de voz e a cirurgias para adequar seu corpo biológico à identidade feminina ou à identidade masculina. A fonoaudiologia é essencial nesse trabalho de confirmação vocal do homem e da mulher trans, pois a voz precisa ser adequada à identidade de gênero de uma determinada pessoa. Embora alguns chamem de adequação vocal, o melhor termo a ser usado é a confirmação vocal, tendo em vista que as pessoas trans e travestis apenas estão confirmando o seu timbre vocal de acordo com a sua identidade. O tratamento de voz não é uma realidade para todas as pessoas trans ainda, mas acredito que seja uma etapa fundamental para a qualidade de vida das pessoas não cis. A alteração de voz por meio de tratamento fonoaudiológico vem sendo uma mudança fundamental na adequação de pessoas trans e transexuais às suas verdadeiras identidades. A terapia e cirurgia de voz transgênero, também conhecida como tratamento de voz de afirmação de gênero, envolve tratamentos para ajudar os indivíduos transgêneros a adaptar suas vozes para alcançar padrões de comunicação que correspondam à sua identidade de gênero. Os tratamentos podem ajudar a mudar as características vocais e os padrões de comunicação não verbal. O estilo de fala, voz e a escolha do estilo de linguagem são altamente pessoais. Mudar a forma como você fala pode levar anos, e as mudanças podem parecer estranhas ou até desconfortáveis no começo. A terapia de voz transgênero depende de suas necessidades. Um especialista pode ajudá-lo a determinar seus objetivos e criar um plano individualizado, além de mostrar como evitar danos vocais ao mudar a sua voz e fala. Em alguns casos, a cirurgia para alterar o tom pode ser uma opção. Indivíduos transgêneros que procuram terapia e cirurgia de voz transgênero desejam adaptar suas vozes para se comunicar de uma maneira que corresponda à sua identidade de gênero. O cuidado com a voz transgênero pode ajudar a diminuir o desconforto ou a angústia que pode acompanhar a diferença entre identidade de gênero e sexo, atribuído no nascimento, ou características físicas relacionadas ao sexo, que é a disforia de gênero. Ter uma voz que não corresponde à sua identidade de gênero também pode causar problemas de segurança, incluindo assédio em determinadas circunstâncias. A terapia e a cirurgia de voz transgênero não são adequadas para todos os indivíduos transgêneros. Você pode preferir sua voz atual ou uma voz de gênero neutro para sinalizar sua identidade distinta. Alguns desejam uma voz expansiva de gênero, o que significa que pode alternar entre vozes masculinas de gênero neutro e femininas. A mudança de voz, fala e comunicação envolvem o uso do mecanismo de produção de voz de maneiras novas, não habituais e muitas vezes desconhecidas. Seu fonoaudiólogo ou especialista trabalhará com você para ajudar a evitar traumas vocais. A cirurgia de voz transgênero geralmente se encontra na mudança de tom.
Para a feminização da voz, o foco da cirurgia é aumentar o tom de fala habitual e reduzir a capacidade de produzir uma voz grave. Isso significa que a cirurgia reduzirá o alcance geral do tom de sua voz. Há também o risco de a cirurgia possa fazer com que a sua voz fique muito alta ou tão áspera, rouca, tensa ou ofegante a ponto de dificultar a comunicação. Os resultados da maioria das cirurgias de feminização da voz são permanentes. Como a cirurgia de feminização da voz só mudará seu tom, talvez você ainda precise trabalhar com outros comportamentos vocais. Agora, a cirurgia de masculinização da voz não é tão comum quanto a cirurgia de feminização da voz. Ele se concentra em diminuir o tom da voz, diminuindo a tensão das pregas vocais. Essa cirurgia também não pode ser revertida. Se você está pensando em cuidar da voz de afirmação de gênero, peça ao seu médico para encaminhá-lo a um fonoaudiólogo. Procure um especialista com treinamento na avaliação e desenvolvimento de habilidades de comunicação em clientes transgêneros e de gênero diverso. Profissionais como treinadores vocais e professores de canto e alguns recursos online também podem desempenhar um papel útil para você. Seu fonoaudiólogo conversará com você sobre seus objetivos. Quais comportamentos de comunicação vocais e não verbais você deseja adquirir? Se você não tiver objetivos específicos, seu especialista em fonoaudiologia o explicará e ajudará a explorar essas opções. Os cuidados com a voz de afirmação de gênero podem incluir terapia da fala destinada a feminizar, neutralizar ou masculinizar sua voz e fala. O cuidado da voz com um fonoaudiólogo é altamente recomendado, tanto antes como depois da cirurgia laríngea. Para homens transgêneros, o aprofundamento adequado da voz pode ser alcançado por meio da terapia hormonal masculinizante. Os cuidados com a voz de afirmação de gênero podem ser úteis para abordar o estilo de comunicação e o ritmo e a forma como as palavras são enfatizadas, ou seja, a prosódia, que permitem resultados mais masculinos. Hormônios feminilizantes não modificam a voz de mulheres transgênero. Antiandrógenos e estrogênios não têm efeito sobre a voz. Os alvos da terapia da fala podem incluir tom, prosódia e ressonância vocal. Quanto ao tom, a frequência fundamental média de fala de homens cisgêneros adultos, ou seja, homens cuja identidade de gênero corresponde ao sexo de nascimento, é de cerca de 107 a 120 Hz. Para mulheres cisgêneros, é de 189 a 224 Hz. Para ser percebido como feminino, pode ser útil que a frequência vocal fique acima de 165 Hz. Para ser percebido como masculino, é útil que a frequência vocal fique abaixo de 165 Hz. Agora, a prosódia é a melodia da fala e inclui mudanças de volume, tom e estresse. Por exemplo, os homens tendem a usar estresse ou volume para dar ênfase, enquanto as mulheres costumam usar mais variabilidade de tom. Agora, a ressonância vocal. Esse termo geralmente se refere à percepção de vibrações ao usar a voz. A localização da ressonância vocal não depende totalmente do seu gênero. Você pode ter uma ressonância gutural, onde as vibrações são focadas na garganta ou no peito, ou uma ressonância frontal, onde as vibrações são sentidas ao redor dos lábios e do nariz.
Um especialista em fonoaudiologia pode ajudá-lo a encontrar uma ressonância saudável que reflita quem você é. Isso requer prática, exploração e experimentação com a sua voz. A terapia, ela também pode abordar qualidade de voz, articulação, taxa de fala e fraseado, comunicação não verbal, como contato visual, uso de gestos com as mãos, expressão facial, postura e aceno de cabeça. Durante uma sessão, você aprenderá e praticará técnicas para modificar sua voz. Um teclado ou piano pode ser usado para ajudá-lo a direcionar as notas, e o software de rastreamento de frequência visual pode ajudar a medir o progresso em tempo real e para reavaliação. A frequência e a duração dos tratamentos dependerão das suas necessidades. O tratamento pode envolver sessões individuais ou em grupo. Você também pode considerar conversar com um cirurgião sobre maneiras de modificar o tom de fala da sua voz. Seu cirurgião vai explicar as alterações de voz esperadas após a cirurgia e também poderá discutir os riscos potenciais. A cirurgia de voz não requer o encaminhamento de um profissional de saúde mental. No entanto, conversar com um cirurgião, profissional de saúde mental e especialista em fonoaudiologia pode ajudá-lo a tomar uma decisão totalmente informada sobre o momento e as implicações da cirurgia no contexto da sua transição social. Duas formas de cirurgias usadas com mais frequências para aumentar o tom de voz incluem a formação da teia glótica anterior e a aproximação cricotireoidea. A formação da teia glótica anterior é uma cirurgia que cria uma teia ou faixa cicatricial na frente das pregas vocais, no V das pregas vocais, na chamada comissura anterior. Isso encurta as pregas vocais para ajudar e aumentar o tom de voz. A formação da teia glótica anterior afeta a faixa de frequência, eliminando a capacidade de produzir tons baixos. Também estreita as vias aéreas em algum grau. Como resultado, essa cirurgia pode ser menos apropriada para profissionais da voz e também atletas. Agora, a cirurgia de aproximação cricotireoidea, ela aumenta a tensão das pregas vocais. Isso resulta em um tom de fala mais alto e uma redução na capacidade de diminuir o tom. No entanto, estudos descobriram que essa técnica não tem um efeito duradouro. A cirurgia de masculinização da voz é menos comum do que a cirurgia de feminização da voz, mas pode ser uma opção para homens transgêneros que não estão satisfeitos com o tom da sua voz após a terapia hormonal. Esta opção pode diminuir o tom da voz. Tem também a tireoplastia tipo 3. Essa cirurgia diminui a frequência fundamental da voz, diminuindo a tensão das pregas vocais. Após a cirurgia, você terá consultas de acompanhamento com um fonoaudiólogo para aproveitar o máximo a sua cirurgia, proteger sua saúde vocal e aprender a usar a sua voz alternada e alterada, Para terminar, encontrar uma voz que corresponda à sua identidade de gênero e seja fiel a você é um processo individual. Os cuidados com a voz de afirmação de gênero e a cirurgia são ferramentas que podem ajudar sua voz a soar mais com o seu eu autêntico. Seus resultados dependerão em parte das técnicas usadas, bem como do esforço que você colocar em praticar as mudanças de sua voz.
Mas lembre-se de que uma modificação de tom por si só não garante ser percebido como seu gênero preferido, especialmente na ausência de dicas visuais, como ao telefone, por exemplo. Algumas pessoas também relatam que pode ser difícil manter sua nova voz com entes queridos ou pessoas que os conheciam antes da transição. Mas fica aqui a dica dessas informações, espero ter sido útil. Tchau, tchau.